Oi pessoal, vamos... Oi pessoal, vamos começar aqui o assunto da nossa última semana de aula. Olha que felicidade, foi rápido, né? Foi bom enquanto durou, mas a gente, tudo que começa um dia termina. Então a gente vai começar nosso último assunto, que é a transformada de Laplace, tá? É, Vocês vão perceber que a gente não trabalhou é, com funções que tenham os coeficientes não constantes. Só uma observação. Quando acontece isso, nem sempre as equações que a gente trabalha são EDOs, tá? Então, se vocês observarem que algumas coisas a gente não trabalhou, quer dizer que pode ser que esse conteúdo não seja EDO, tá? Porque além das equações diferenciais ordinárias, a gente tem equações parciais, a gente tem equações de diferenças, a gente tem muitos outros assuntos em cálculo, tá? E em análise matemática também. Então, não quer dizer que a gente não está trabalhando esses assuntos, quer dizer que pode ser que eles não se encaixem em EDO, tá? Mas vamos para esse aqui, que é o nosso último assunto. Eu vou passar algumas... Esse vídeo vai ser de definições, tá? E no próximo vídeo a gente trabalha algumas situações para fechar. Então, a definição básica aqui, ó. Se f de t estiver definida para t maior que zero, então a integral imprópria, então a gente vai trabalhar... Então, a gente começa com uma definição de integral imprópria. Vocês lembram de integral imprópria? Lá de, acho que comecinho de cálculo 2, né? O que é integral imprópria? É quando a gente tem um intervalo aqui, né? Que vai até o infinito. Seja aqui, ó. Então aqui a gente tem aqui. Então a gente tem que saber se essa integral converge ou não, né? Aí o que a gente faz para fazer isso? A gente transforma essa integral num limite, né? Ó. Então a gente tira daqui e coloca essa indefinição no limite, né? E aí a gente calcula a integral, né? Como a gente sabe, de 0 até b agora, e depois a gente procura o limite para esse b para ver se ele existe. Se ele existir, esse é o valor da integral, né? Se não, quer dizer que ele não converge, né? Então a gente sabe o quê? Que se o limite existe, a gente diz que ela é convergente ou a integral existe, né? E caso o limite, né, não converja, então a gente diz que não existe ou ele é divergente, né? Agora a gente tem que saber o que a gente vai buscar aqui em EDO. Olha, se a gente observar o que a gente está trabalhando com todas as soluções aqui, a gente vai buscar para esse K de ST aqui, ó, que função a gente vai buscar aqui em EDO? A gente vai buscar esse tipo de função aqui, ó, e elevado a menos st, tá? Então, isso aqui vai fornecer o quê? O que a gente chama de uma transformada integral muito importante, tá? Vamos definir qual que é essa transformada. Então, vamos ver a definição de transformada de Laplace, que é o que a gente vai trabalhar aqui neste capítulo, tá? Seja f uma função definida por t maior ou igual que zero, tá? Então, a integral, ó, então eu vou chamar de L, né? Por quê? Porque é de Laplace, né? Então, a transformada de Laplace vai ser essa integral indefinida aqui, ó. Essa integral imprópria, né? Na verdade, não indefinida, né? Em que a função que eu vou trabalhar aqui, ó, é e de menos st. Só que repare, a transformada começa numa outra função, né? Então é e de menos st vezes uma função de t, né, que eu não conheço ainda, né? Mas é uma função definida. Então isso é chamada transformada de Laplace de f, né? Desde que a integral que convirja, né? Tá? Então essa transformada existe se convergir. Caso contrário, né, ela não vai estar definida. Tudo bem? Então, exemplo 1 aqui, ó, calcule L de 1. Então, a gente vai calcular esse L de 1. Ó. Então, L de 1 vai ser o quê? Então, a integral de 0 até b, né? De e elevado a menos st vezes L de 1, né? dt aqui, ó, que a derivada é em t, ok? Então, L de 1 aqui, ó,
vai ser essa integral. Opa, aqui não é b, aqui seria infinito. Aqui eu vou escrever assim, ó, limite de b tendendo a infinita, né? Da integral de 0 até b, agora sim aparece, de e de menos st dt. Né? Ó, substitutiva, né? Então, vou colocar aqui, né? U é menos st. Quem quer d de u? A derivada daqui em relação a t, né? É menos s dt. Então, dt é du sobre menos s. Né? Então, continuando aqui, ó, a gente tem que isso aqui vai ficar limite de b tendendo a infinita, da integral de 0 até b, ó, de e de u, né? Aí aqui fica du sobre menos s. A integral de e de u é o próprio e de u. E aí voltando, né? Fica e elevado a menos st. Aí como tem esse negativo aqui, ó, eu vou colocar aqui. Então fica menos sobre s, né? E isso vai de 0 até b. Aí continuando aqui, ó, vai ficar limite de b tendendo a infinito, ó. Aí fazendo os cálculos, ó, substitui primeiro o t por b, né? Então fica menos e elevado a menos sb sobre s. Menos com menos dá mais, né? Já que seria menos a função, né? Aí e elevado a 0 dá 1, então fica 1 sobre s. Né? Aí vamos analisar esse limite. Ora, aqui é negativo. Então, se o b for positivo, aqui continua negativo, aí a gente poderia escrever de uma certa maneira aqui, né? Para ficar positivo. Aí isso aqui no infinito tende a 0. Né? Agora, se o b for negativo, isso fica positivo, aí ele não desce, ele fica aqui. Aí quando isso aqui for para infinito, a função toda vai para infinito. Então isso aqui diverge. Né? Então a gente sabe o seguinte, ó. Se b for maior que 0, isso aqui vai para 0, né? Aí só sobra isso aqui. Então, o L de 1 vai ser igual a quem? 1 sobre S. Né? Agora, se b for menor que 0, então o L de 1 é divergente. Tá bom? Aqui é maior ou igual, né? Porque se for igual a 0, dá certo também. Tá bom? Então, a gente tem essa situação. Essa transformada de Laplace é convergente para b maior que 0 e é convergente para 1 sobre s, né? Esse s tem que definir quem é. E se for menor que 0, então ele é divergente. Ok? Então, vamos... Ah, mas aqui... Espera aí, só uma coisa. Ah, aqui a gente estava já definindo para t maior ou igual que 0. Né? Então, ok. Então, essa análise já nem existe. Né? Então, a gente já tem que a função ela é convergente. Ok? Então, vamos ver o que é uma transformada linear. É uma outra definição. Tá? Esse vídeo só tem definições e só tinha aquele exemplo. Né? Para uma soma de funções, ó, então vamos dizer que a gente está transformando com uma integral imprópria, que tenha uma soma aqui, ó, de duas funções. Ó, tá vendo que é a transformada de Laplace? Ó? Então é a transformada de Laplace, só que numa soma de duas funções. Se essas duas funções forem convergentes, né, separadamente, então a gente pode transformar essa soma na soma de duas integrais. Tá? Então, quando for possível isso, ó, uma transformada de Laplace de uma soma ser transformada na soma de duas Laplaces, né? Então a gente chama isso aqui de transformada linear ou operador linear. Tá? E aí a gente pode transformar assim, ou seja, trabalhando além das integrais, né? Se a transformada de Laplace de uma soma é a soma das transformadas de Laplace, então isso é uma transformada linear. Tá bom? Mas lembre que isso é só possível caso as duas integrais convirjam. A gente pode ter que essa soma convirja, né? Isso são propriedades lá de cálculo 2. Pode ser que a soma convirja, porém a soma separada não. Né?
Mas se a soma separada convergir... Então agora vamos falar das condições suficientes para a existência da transformada de Laplace, tá? Por quê? Porque se a gente vê que satisfaz isso aqui, então a gente sabe que existe. A gente não vai precisar ficar tentando achar a integral toda hora, né? Correndo o risco de lá no final ver que diverge, né? Então vamos ver aqui, ó. A integral que define a transformada de Laplace não converge necessariamente, tá vendo? Por exemplo, ó, nem a transformada de 1 sobre t, nem a transformada de e elevado a t ao quadrado existem, né? As seguintes condições garantem a existência da transformada, tá? Então aqui está mostrando dois exemplos que não existem. Então vamos ver aqui quais as condições que garantem essa existência. Primeiro, f é contínua por partes em 0 até infinito. E f é de ordem exponencial para t minúsculo, né, maior que t. Então são essas duas condições. E o que é contínuas por partes e o que é ordem exponencial, né? Então vamos ver aqui, ó. Uma função f é contínua por partes, tá? Em 0 até infinito, se em qualquer intervalo, ó, entre a e b, né? Já que a gente está transformando num limite, né? Então aqui pode ir até infinito, mas se qualquer intervalo há apenas um número finito de descontinuidade, tá? E toda descontinuidade é de primeira espécie, ou seja, existem os limites laterais. Como assim, ó? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Vamos dizer que ele é assim, ó. E assim vai indo, tá? O que acontece? Ele é descontínuo, né? Só que, reparem, existem os limites laterais, ó, né? Sempre existem os limites laterais aqui, né? E se você contar aqui, vamos dizer que a partir daqui ele vai embora, né? Então existe um número finito de descontinuidade aqui, né? Então quer dizer o quê? Que satisfaz isso aí. Ou seja, ela é contínua por partes, tá? Ordem exponencial, ó. Dizemos que uma função é de ordem exponencial se existem os números OC, que é uma constante, né? Um M aqui, que também a gente escolhe, e o t tais que a função que eu estou trabalhando, o módulo dessa função, é sempre menor ou igual ao m, aqui maiúsculo, né, vezes esse exponencial elevado a ct. Tá? Então, se essa função for sempre, o módulo dela for sempre menor do que isso, então a gente diz que ela é de ordem exponencial. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essas funções aqui, ó, t elevado a menos p e 2 cosseno de t são de ordem exponencial. Por quê? Ó? Substitui a função t aqui, ó, né? Quando você for trabalhar, o t ele é menor do que a exponencial, né? Vamos olhar aqui o t. Ó. O t ele vai assim, né? A exponencial, como a gente está falando que multiplica por um m, né? Eu posso escolher um m já que a função faz assim, ó. Tá vendo? Então o t aqui, ó, ele é menor do que isso aqui. Mesma coisa para e de menos t. Ó. Se você tem a função e de menos t, o que você faz aqui? Você escolhe um m que vai fazer isso aqui ficar maior do que... fazer isso aqui ficar maior do que isso aqui. E cosseno de t é limitado, né? Ou seja, uma função limitada perto de uma exponencial, é lógico que a exponencial é maior. E para ser sempre maior, basta escolher o m certo. Tá? Então, reparem, essas aqui, elas são de ordem exponenciais, elas são contínuas, ou seja, existe a transformada de Laplace delas. Agora, a função que a gente falou antes, lá, ó, que não convergia, ó, ela não é de ordem exponencial. Por quê? Tá vendo esse t ao quadrado aqui em cima? E aqui é uma constante vezes o t. Ó. Então, o t ao quadrado, numa exponencial, se transforma, é muito mais potente do que uma constante multiplicando a variável, né? Imagina isso aqui no tempo. Então, não dá para garantir
que isso aqui, que essa função e elevado a t ao quadrado, vai ser sempre menor do que m vezes ct. Isso não é verdade, porque conforme o t vai crescendo, né, essa função vai explodir. Então, ela não é de ordem exponencial. Ok? Então, essa é a comparação para vocês verem. E para terminar, então, essas duas condições, né, a gente comprova que elas são condições através do quê? Através de um teorema. Né? Tem a demonstração no livro de Zil, tá? Quem quiser olhar. Condições suficientes de existência. Tá? Seja f de t uma função contínua por partes e de ordem exponencial, então sua transformada de Laplace existe para todos S maior que C. Tá? Então essas duas condições satisfazem. Vamos ver isso aqui agora em exemplos, tá? Que eu vou trazer no próximo vídeo. Até mais.